Boa noite. Vamos lá, quem fala com vocês é o professor Anderson, tá? E hoje nós vamos falar aí, como você viu aí no título do vídeo aí, a falsidade cristã. Que falsidade é essa cristã? A falsidade do falso amor, né? Do falso acolhimento, da falsa mansidão, tá? E que gera hoje no sistema religioso de muitas igrejas, tá? Eu não vou colocar todas as igrejas, porque existem, eu acredito, tá? Que existe igreja verdadeira, tá? Tá difícil de encontrar, né? Mas eu acredito que exista sim. Então, se prepare, tá? Eu vou mostrar provas aqui de tudo que eu vou falar, para não deixar dúvida. Primeiramente, eu quero que você saiba que eu sou crente, tá? Eu não sou religioso. Sou contra o sistema religioso, mas não sou ateu. Eu sou cristão, tá? Eu acredito num Deus, criador dos céus e da terra. Eu sou contra o sistema religioso, tá? As mentiras que hoje vive dentro de muitas igrejas, tá? Eu sou contra isso. Eu digo isso com experiência porque eu passei por muitas igrejas. Passei por igreja batista, igreja pentecostal, Assembleia de Deus, e vi coisas, ouvi coisas, participei de reuniões onde fosse um novo convertido teria largado tudo e virado ateu, né? Nunca mais ia querer saber de igrejas. Evangelizei por muito tempo nas ruas e presenciei pessoas bêbados e já foram ex-presbíteros, né? Ex-presbíteros, diáconos, pastores e se afastaram da igreja, né? E vivem a mercê. E muitas vezes quando chegava para perguntar por que saiu da igreja, a resposta sempre era a mesma: eu me entristeci com o evangelho, eu me entristeci com a igreja e não quero mais voltar. E antigamente eu julgava essas pessoas, apontava o dedo dizendo: não, você está olhando para o homem, você tem que olhar para Jesus. Mas depois eu parei e pensei e vi que realmente a igreja muitas vezes, de vez de acolher, abraçar, né, eles fazem isso sim no começo, quando você é novo convertido, tá? E você aceitou a Jesus ali na igreja, eles começam a te abraçar, começam a te ajudar, mas depois que os anos se passam, você cai no esquecimento, eles se afastam de você, qualquer fraqueza sua, né? Uma fraqueza que você cair, um pecado que você cometer, você automaticamente já não faz parte do corpo de Cristo, né? Eles se afastam de você, te escanteiam, apontam o dedo, começando a julgar, começando a falar pelas tuas costas, começando a fazer reuniões às escondidas para falar com o pastor, para falar de você. Eu digo isso porque eu presenciei isso, tá? Eu presenciei. Eu não estou falando coisas e eu não sei não. São coisas que eu presenciei e vi com meus próprios olhos. Vi, ouvi com os meus ouvidos. Ninguém chegou para me dizer, né? E eu agradeço a Deus por ter passado por isso, porque serviu de experiência para mim, para não confiar no homem, tá? Para não cometer os mesmos erros que eles cometem, tá?
Então serviu de aprendizado para mim. Mas isso acontece no sistema religioso. Eu sei que muitos vão poder chegar aqui e dizer: ah, o senhor está exagerando, o senhor está. Não, não, tô não. Igrejas que fala de amor e tem de amar, Jesus é amor, mas Jesus é amor somente para irmãos da mesma igreja. Irmãos que só porque fazem parte de outro ministério, se você não faz parte do ministério dele, faz parte de outro, se passar na mesma calçada, não dá a paz do Senhor a você. Vira o rosto pro outro lado para fingir que não te viu passar, tá? Eu já passei por isso, tá? Eu já passei por isso. Crente muitas vezes com preconceito de dizer assim: vamos evangelizar ali embaixo na favela, e dizer assim: ah, irmão, vamos ali, não é muito perigoso. Mas se esquece que ali tem vidas precisando da palavra, precisando de ajuda, né? Jesus é amor, mas ele não ama uma pessoa da Ubanda, uma pessoa do Espiritismo, uma pessoa da Quimbanda, uma pessoa budista. Não. O amor de Jesus só é válido se você faz parte do corpo de Cristo. Se você não faz, você não tem amor deles, não. Você se torna inimigo da igreja. A intolerância, a lei de intolerância religiosa foi feita não para as outras religiões, mas para defender as outras religiões do cristianismo, tá? Porque o cristianismo, se você vê, é a religião que mais aponta o dedo para a religião do outro. É a religião que mais julga o outro, dizendo que a religião do outro é do diabo. A religião do outro, fulano não é filho de Deus. Essa religião não pertence ao Senhor. Dizem que não vai para o inferno. Eles perseguem a religião do outro, mas não querem ser perseguidos. Eles cometem intolerância religiosa com os outros, mas eles não querem que cometam intolerância religiosa com eles. Quer a prova disso? Veja esse vídeo daqui. Isso aconteceu numa estrada. Isso aqui é um pastor, viu? É um pastor. Veja. Chamar eu vim para outro Ó. trevo aqui. Olha que forte isso aqui. A champanhe feito para Pombagira no formigueiro. Grava aqui pertinho aqui. Olha o formigueiro aqui, ó. Olha o formigueiro aqui, ó. Ó, olha o formigueiro aqui, ó. Tem um formigueiro aqui. Então o que que isso aí é? O que que isso aqui é? Isso aqui foi feito uma macumba para quê? Para todo tipo de pombagira no formigueiro, ou seja, dores, né? Como que eu posso falar o argumento? A formiga pica. Você percebeu aí? Aqui isso que a gente está falando, ninguém pode mexer nas coisas consagradas a Deus. Mas eles podem mexer na coisa que a pessoa consagrou as suas entidades. Mas as coisas de Deus você não pode mexer. Entendeu? Isso aí se chama intolerância religiosa. Esse outro vídeo daqui acontece dentro de uma igreja. Veja aí. Ó. Fecha os olhos. Eu vou dar uma adiantada para vocês verem aqui. Deus abençoe. Ele vai começar a orar pela vida do rapaz. É você trancar a rua. Quer matar ele? Olha aí, ó. É você trancar a rua. Quer matar ele. Assassino. Já tentou matar ele 3 vezes. Maldito inferno. É você que tá aí, trancar.
Diga queima, igreja. Olha o tranca-rua aqui, ó. Olha o tranca-rua aqui, ó. Você que levou ele pra rua? Levou ele pra rua, quer matar ele? É com a família dele. Olha aí, diga queima ele. Diga queima, igreja. Mas esse homem vai ser liberto. Em nome de Jesus. Tranca-rua do inferno. A criança dele vai lá pro inferno. Como é que é, capeta? As crianças dele já é minha. Olha aí. Diga queima, igreja. Eu sabia que tinha um tranca-rua escondido aqui. Diga queima ele. Diga queima ele. Tá vendo que é aquilo que está sendo falado aqui? A igreja usa nomes de entidades que são tidos dentro da Umbanda, da Quimbanda, né, do Candomblé. Usa dentro da igreja em manifestações, invocação, né? Isso é uma invocação. Quando o pastor coloca a mão na cabeça de quem está chamando o demônio, isso é invocação, não é manifestação. Ele está invocando. Então ele começa a invocar e começa a dizer, né? Exu Tranca-Rua, né? Preto Velho, Pombagira. Nomes de entidades dentro que pertencem a outra religião. Aí começa. Mas vai a outra religião fazer a mesma coisa. Tá? Dentro do centro. Então, é a falsa mansidão, o falso amor que gera hoje dentro de muitas igrejas evangélicas. Tá? Dentro de algumas igrejas evangélicas. É intolerante com a religião do outro. Veja aqui, ó. Vamos fazer uma leitura. Ó, Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 11. Tá? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Você pode até dizer, né? Muitos podem dizer aqui, realmente isso aqui é um texto que fala de irmãos, exatamente irmãos da mesma fé, da mesma crença. Mas se você parar para pensar, até dentro da igreja é irmão perseguindo irmão. É o crente perseguindo o crente. Irmãos, se você parar para ver a história, houve várias perseguições contra os judeus e contra o cristianismo. Tá? Contra os judeus foram os filisteus, os moabitas, né? Os egípcios, os gregos, os romanos e a Babilônia. Tá? No cristianismo, o judaísmo e depois os romanos. Mas hoje, no século 21, é o contrário. São irmãos da mesma igreja perseguindo os irmãos da própria igreja. Nem mesmo dentro de algumas igrejas existe o amor fraternal. Dentro da igreja não existe o amor que eles pregam dizendo que Deus é amor. Porque se a palavra, se você diz assim, eu sou cheio do Espírito Santo. Para e pense, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. Deus, ele é o Espírito Santo e ele é Cristo encarnado, tá? Então, se Deus ele é o Espírito Santo, então vocês, quando diz eu estou cheio do Espírito Santo, você está dizendo eu estou cheio de Deus. Então, se você está cheio de Deus, você está cheio do fruto do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, mansidão, né? Misericórdia, todos os frutos que está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 5. Ser cheio do Espírito Santo não é pular, não é falar em língua, não é profetizar. É você cumprir os frutos do Espírito. Se Deus ama a igreja,
do mesmo modo, Deus ele é misericordioso e ama também aqueles que não são evangélicos, porque a palavra diz que o sol nasce para todos. Não nasce somente por cristãos, mas também para os ímpios. Deus faz prosperar tanto um como o outro, né? Por quê? Mesmo não sendo filhos de Deus por parte e não aceitaram Jesus, mas são criação de Deus. E Deus ama as suas criações. E cadê esse amor que a igreja tanto prega e não tem esse amor? Nem com eles mesmos. Porque muitos irmãos se afastam da igreja por causa disso. A igreja não poderia existir uma doença chamada depressão. Não era para existir dentro da igreja. Pessoas com depressão tirando a própria vida. Mas sabe por que muitas vezes? Porque muitas vezes não é acolhida. Não se sente acolhida. Porque muitas vezes tem uma ou duas ou três pessoas, ou às vezes até o próprio líder da igreja está apontando o dedo, dizendo que a pessoa está fraca porque não está ali na Bíblia, porque não está buscando a Deus, porque tá fazendo algo de errado, de vez de ajudar. É que as pessoas entram no estado de depressão e acabam tirando a própria vida. Tá? Uma pessoa, teve uma mulher que ela tirou a própria vida porque ela estava sendo traída pelo marido, né? Ela estava sendo apanhando do marido, e a igreja disse que ela tinha de continuar com o marido dela, porque foi Deus que uniu. Ela não aguentou as agressões do marido, ela não aguentou a traição do marido e saiu, deixou o marido. A igreja virou as costas para ela, dizendo que ela pecou, porque não era para deixar o seu marido. Ela ficou sem marido e rejeitada pela igreja. Resultado, ela tirou a própria vida. Tá entendendo? Tá entendendo o que está acontecendo? A falsidade da igreja cristã, de algumas igrejas cristãs. Mateus 5:44, versículo de número 44. Isso aqui é Jesus falando, tá? Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui, irmãos, aqui não acontece mesmo, tá? Tem irmãos cantando vitória na igreja, dizendo assim, eu já reparei, tá? Eu já vi isso, já presenciei. Pessoas que subem no púlpito e dizem que está sendo perseguida pelo vizinho, pela família do marido, pela família da esposa, e diz assim, mas Deus vai pegar eles, né? Deus ele vai entrar com providência, né? Ele vai sentir a mão de Deus, porque eu sou filho de Deus, desejando o mal do outro. Fica difícil, né? Fica difícil. Veja aqui. Tá. Não, essa parte daqui, ó. Não retribua. Aqui é Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 17 ao 21. Veja o que diz aqui, ó. Deixa eu só sair essa parte daqui para poder ler aqui. Deixa eu ver. Não retribua. Tá meio difícil. Agora. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário,
Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Tá vendo? Ó? Eu li até aqui no versículo de número 17 até o 21 para poder provar para os irmãos, porque muito pode dizer, ah, mas o texto aqui está falando para os irmãos da igreja. Mas aqui, ó, olha, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. O que a gente precisa aprender com isso aqui? A gente precisa aprender a ser verdadeiros cristãos, tá? Ser um verdadeiro cristão. Seja verdadeiro cristão. Não, não, não persiga a religião do outro, tá? Quando você está preocupado com um espírita, o espírita muitas vezes está fazendo um trabalho que a igreja não está fazendo. Ou seja, doando cestas básicas, ajudando um necessitado, doando roupas, né? Tá no sinal pedindo dinheiro para fazer ação social. E a igreja muitas vezes, de vez de estar fazendo o mesmo, sabe o que está fazendo? Preocupado com a religião do outro, tá? Se é de Deus ou se não é. Então não se preocupe com a religião do outro, se preocupe com a sua religião. Né? Pare, reflita se você está fazendo o que é certo aos olhos de Deus, o que é correto aos olhos de Deus. Tá? Ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja uma bênção na vida dos outros. Foi um vídeo bem curto, mas e eu espero que tenha falado ao teu coração. Né? Que tenha falado ao teu coração e você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa do agrado do Senhor, tá? Então, eu desejo a você uma boa noite, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e de compartilhar, né? Para nos ajudar aí a crescer, a deixar mais vídeos, fazer mais vídeos, tá? Nos ajuda aí, né? Então tenha uma boa noite e que Deus te abençoe.